Agora nós vamos receber aqui o ministro José Gomes Temporão, foi ministro da Saúde, governo Lula, de 2007 a 2011, médico sanitarista e uma referência no tema da saúde pública do país. Ministro Temporão, que bom que você está aqui, bem-vindo. Obrigado, Mauro. Bom dia a todos que nos acompanham. Prazer grande estar aqui, bater esse papo sobre saúde, que é um tema do dia a dia dos brasileiros, né? Sim, fundamental, crucial. E queria, então, vamos começar do geral para o particular, né? Como é que você vê o cenário da saúde no país hoje, neste momento, com a tua experiência, a tua trajetória, e eu sei da sua inserção, você acompanha cotidianamente o tema na qualidade de ex-ministro e de sanitarista. Olha, Mauro, se você hoje for dar uma olhada nos grandes jornais dos países europeus, do Canadá, dos Estados Unidos, até da Ásia, você vai notar uma questão que aparece em todas as mídias, impressas, na internet. Todo mundo reclama dos sistemas de saúde, sejam eles privados, sejam eles mistos, sejam eles universais, como o SUS brasileiro. Porque a saúde tem uma demanda que se refere a cuidar das pessoas. E cuidar de pessoas em sofrimento é um grande desafio. Né? Então, para os mais jovens que não acompanharam o que aconteceu lá nos anos 70 e 80, né? Antes da Constituição brasileira, a grande maioria da população brasileira não tinha direito a nada. Quando a pessoa adoecia, ela era objeto da caridade, da filantropia, era atendida na Santa Casa. Vamos ser objetivos, a maioria morria sem assistência. Sim. Foi uma revolução. O SUS está aí, mostrou seu valor durante a pandemia da Covid-19. Nós, ao longo dessas décadas, conseguimos construir efetivamente um sistema que tem inúmeras fragilidades, a gente reconhece, mas inúmeras conquistas. Né? Nós temos aí o maior programa de atenção primária do mundo, é o nosso programa de saúde da família, Estratégia de Saúde da Família. O segundo país do mundo que mais faz transplantes de órgãos, depois dos Estados Unidos, é o Brasil. Né? Nós temos o Programa Nacional de Imunizações, que foi atacado pelo bolsonarismo durante a pandemia, é reconhecido e premiado no mundo inteiro, e agora está retomando o seu brilhantismo e a sua capacidade de defender a vida, né? E proteger nossas crianças, nossos adultos, nossos idosos. Nós temos 40 mil brasileiros aguardando na fila por um transplante de rim e temos, através do SUS, hemodiálise garantida para todas essas pessoas. Né? Ou seja, nós fechamos os manicômios brasileiros e temos uma rede de centros de atenção psicossocial, inclusive para dependência de álcool e outras drogas, né? Funcionando. O Brasil reduziu a prevalência de fumantes na população adulta, Mauro. Olha só, em algumas décadas, de 30% da população que fumava para 10%. É a menor... Esse recorde é impressionante, né? Impressionante. Como dá para ver como o Estado funciona, né? Exatamente. E você sabe o que está por trás disso? Uma coisa... Proibição de publicidade de cigarro por todas as mídias, ponto. Claro que a indústria está sempre inventando uma brecha aqui e ali. Né? Segundo, grande movimento de educação, de formação para as crianças, para os jovens. Né? Agora estão entrando com cigarro eletrônico, tentando regulamentar, a gente defende o banimento, não tem que regulamentar, porque os casos são gravíssimos de dependência. Então, o nosso SUS está aí vivo, pulsante, atendendo as pessoas. Tem problemas? Tem problemas. Podemos conversar aqui um pouco sobre esses problemas, mas é uma conquista civilizatória, como disse Sérgio Aroca, o nosso grande patrono da saúde pública. É uma conquista civilizatória. Sem o SUS, o que a gente teria hoje no Brasil? Barbárie. Barbárie. Não, quem viveu, eu vivi os anos 80, acompanhou vocês, sanitaristas, na luta pelo SUS, né? Foi uma campanha. O SUS não foi um raio em céu azul, né? O SUS foi uma construção liderada por vocês, sanitaristas, né? Ao longo de toda a década de 80 e que acabou redundando na Constituinte, né? Exatamente. Você sabe uma curiosidade, lembrando aqui, um tema bem contemporâneo, viu? Você sabe qual era o nosso lema naquela época? Eu era jovem estudante de medicina, recém-formado, estava totalmente envolvido nessa luta, continua até hoje. O nosso lema era: saúde é democracia e democracia é saúde. Nós estávamos lutando contra a ditadura militar. Legal.
Tá. Isso hoje está muito presente. A democracia brasileira foi atacada e está sendo atacada. Sim. Nós temos que, né? E a saúde tem um papel fundamental na garantia da democracia, porque ela toca numa questão de um direito sagrado, que é o direito à vida. Esse é o ponto central. E aí tem um aspecto interessante que você mencionou, Temporão. Vamos lembrar, o Mandetta, o Luiz Mandetta, virou ministro da Saúde no governo Bolsonaro. Ele entrou em janeiro de 2019, portanto, antes da pandemia. Tá? Antes da pandemia. E ele entrou com uma encomenda. A encomenda do Mandetta era privatizar a saúde do país. Estava contratado isso. Ele entrou com essa missão, né, de detonar o SUS e privatizar a economia. Impressionante o que aconteceu naquele momento, né, Temporão? Porque a hora que vem a pandemia, o Mandetta olha o tamanho da encrenca e fala: não dá para privatizar. Sem o SUS, o país morre. Essa mudança na cabeça do Mandetta ali, por conta do processo do... Não que ele não seja um sujeito de direita, neoliberal, hoje a favor novamente da privatização, mas essa virada dele ali foi um negócio realmente histórico, né? Esse é um bom exemplo, né? Você vê como é que, eu concordo contigo, vinha numa linha muito de defesa do setor privado de planos de seguros, que é um problema que a gente pode conversar aqui um pouquinho. E aí, quando chega a pandemia, né, e, digamos assim, eu vivi isso como ministro, que foi o H1N1, né, numa outra dimensão, mas também foi muito importante. E ele que estava cercado de bons sanitaristas, né, digamos assim, se rendeu à evidência que sem o SUS nós não vamos poder enfrentar uma situação tão aguda e tão crítica como essa. E veja que coisa interessante, como é que a sociedade brasileira se mobilizou. Nós tínhamos, então, o presidente da República sabotando o trabalho do Ministério da Saúde, cotidianamente, né? Nós estamos esperando, nós da Saúde Pública, estamos esperando quando é que a Procuradoria-Geral da República vai apresentar um processo, né, por grave ameaça à segurança do país e à vida dos brasileiros por conta do Bolsonaro. O que ele fez foi sabotar o tempo todo. Sabotar a vacina, estimular as pessoas a romperem o isolamento, não usarem máscaras, tomarem medicamentos sem eficácia comprovada. As provas estão aí, né? Então, veja que o que acontece aí? Os estados e municípios, o judiciário, o Supremo teve um papel fundamental nisso. E, pasme, até as grandes redes de jornais e televisão se aliaram e montamos um sistema paralelo, não oficial, de divulgação das informações, porque o Bolsonaro proibiu que o Ministério da Saúde o fizesse. E aí, claro, o Mandetta, numa situação como essa, totalmente impossibilitado de atuar e constrangido, pediu o boné e foi embora. Aí, depois entrou o Taish, que ficou 21 dias, se percebeu onde estava entrando, também pulou fora, e aí, bom, aí entrou a militarização do Ministério da Saúde. E aí foi uma ocupação, terra arrasada, salgaram a terra onde adubava a boa saúde pública, e foi o que nós encontramos na transição. Eu fiz parte do grupo de trabalho da transição de 2022 para 2023, e o diagnóstico que nós fizemos foi dramático, né? O Ministério da Saúde foi destruído, né? É impressionante o que fizeram, né? Incompetência, má gestão, fundamentalismo, tanto do general que lá ficou como ministro, como do Queiroga depois, médico, cardiologista, foi presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia e assumiu com unhas e dentes a mesma linha que o Bolsonaro determinou para a saúde brasileira. Exato. Você fez essa referência aí em relação ao fechamento, né, a proibição da divulgação dos dados, muito significativamente, foi o segundo episódio, né, na história do país. A gente tinha tido um episódio anterior a este, na ditadura militar, nos anos 70, de proibição, de censura completa dos militares, a divulgação dos números durante o surto da meningite, né? Exatamente. Naquele momento havia um surto importante no país, mas ali também o regime militar teve que se dobrar à saúde pública, porque estava explosivo, as pessoas estavam morrendo, não havia mais como impedir isso, né?
E que nós tivemos ali foi uma solução muito importante, a Fundação Oswaldo Cruz, de novo, um papel importante de produção de uma vacina, um acordo de transferência de tecnologia, houve uma grande vacinação. E aí é que entra, né, o nosso Programa Nacional de Imunizações, que eu até me lembro de uma cena, lá em 2010, nós vacinamos em 2010, Mauro, em 5 meses, 90 milhões de brasileiros contra o H1N1. Tá? Nossa. Então, eu estava em maio, na Assembleia Mundial de Saúde, na reunião dos ministros lá, em Genebra, e todo mundo me procurava como é que vocês conseguem, porque a gente não está conseguindo adesão. Né? E o PNI, ele foi, ao longo de décadas, né, um programa de grande sucesso. Nós erradicamos a maior parte das doenças imunopreveníveis. Né? Os médicos, a nova geração de médicos não viu nenhuma dessas doenças. Não viu difteria, não viu tétano, não viu coqueluche, não viu sarampo. Claro, com o impacto aí do negacionismo, muitas dessas doenças tiveram redução da cobertura vacinal, mas nos últimos 2 anos a gente conseguiu uma boa recuperação. Ainda não é ideal, viu? Nós ainda temos problemas em alguns estados, em algumas regiões, porque aconteceu o seguinte, você veja, Mauro, ao longo de décadas, os brasileiros incorporaram a questão da vacina como um bem público na defesa da sua saúde, dos filhos, da família. Muito bem, todo mundo se vacinava. Quando começa essa onda negacionista, que tem algumas explicações, né? Vem da Europa e dos Estados Unidos um movimento, muitas vezes ligado a determinadas visões religiosas, ou de retorno à natureza, ou de vamos voltar todo mundo para o mato, e para que tomar vacina, né? Algumas ditas especialidades médicas também colocam críticas a essa questão. Isso misturado com esse avanço do discurso da extrema-direita, negacionista total, né? Acusando as vacinas de coisas que elas nunca... a gente não pode responsabilizar as vacinas por isso, as vacinas são testadas em milhares de pessoas. As pessoas não têm muita ideia. Como é que a coisa começa? Como é que começa no laboratório, vai para uma bancada ampliada, é testado em animais, depois é testado num grupo pequeno de seres humanos, depois na fase 3 é testado em 50, 100 mil pessoas. Né? Então, a coisa é extremamente rigorosa, extremamente séria. Por isso que essa maluquice aí, vacina de RNA, os bolsonaristas começam a dizer vai modificar o DNA das pessoas. É uma coisa patética, risível. O pior, Mauro, é que médicos repetem isso. E o Conselho Federal de Medicina, que está dominado pela extrema-direita, não abriu nenhum processo ético profissional até hoje. Olha, você entra no Instagram, tem um monte de médico picareta vendendo coisa que não existe, que não funciona. O Conselho simplesmente se omite. Tá? Então, infelizmente, isso afetou a capacidade do PNI, porque a nova geração de pais também tem uma coisa importante aí. Que doença é essa que eu nunca vi? Ué, paralisia infantil, eu nunca vi nenhuma criança com paralisia infantil, claro, graças à vacinação. Eu nunca vi ninguém com difteria, claro, graças à vacinação. Será que eu preciso dar mesmo para o meu filho? Então, é uma vigilância constante. Eu acho que a ministra Nízia conseguiu, duramente, com muita dificuldade, mas conseguiu ampliar essa cobertura vacinal, e agora nós temos que continuar avançando. O PNI é um patrimônio da população brasileira, ele é fundamental para a garantia de altas coberturas vacinais, que são fundamentais para impedir que essas doenças se disseminem. Você veja agora lá nos Estados Unidos, morte por sarampo lá. Né? E a coisa que nos está preocupando muito, o H5N1, que é a nova cepa do influenza, que circula em aves, mas saltou de espécie e já foi detectado tanto em bovinos quanto em humanos, né? Mas ainda não adquiriu capacidade de se espalhar, mas é um potencial perigo para uma hipotética nova pandemia. Os especialistas dizem que ela haverá, ninguém sabe quando, mas acontecerá. De H1N1? H5N1 é uma outra cepa. Tá. Essa que está sendo monitorada agora, né? E agora você tem o ministro da Saúde dos Estados Unidos, o Robert Kennedy Jr., é um negacionista. Negacionista, né? Sim, de cepa, como se diz, né? Uhum. E deixa eu te perguntar uma coisa, Temporão. Vencemos, né? Derrotamos, né, o negacionismo. A tua avaliação, não queria falar genericamente da gestão da ministra Nízia, por enquanto, pelo menos, né? Mas especificamente em relação a este tema da cobertura vacinal, você considera que a gestão dela foi bem sucedida? Foi um sucesso? Olha, o desafio era muito grande, né? Porque
você tem que lidar com... Você tem que mudar a maneira de se comunicar. Da minha gestão para cá, mudou radicalmente a maneira de se comunicar. Ali, eu fui ministro de 2007 e 2010, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha Twitter. As redes sociais engatinhavam, as pessoas se comunicavam pelo rádio, pela televisão, pela imprensa e tal. Então, a saúde tem que buscar uma nova maneira de se comunicar com as pessoas, com os pais, com os responsáveis, com os adultos, com as crianças, inclusive, nas escolas. Então, o que a Anísia fez? Ela fez uma coisa muito importante, foi transformar as escolas num ponto de vacinação também. Por que as pessoas têm que ir ao centro de saúde se vacinar? Isso aí foi invenção da gestão dela? Não, na verdade, já existe um programa chamado Saúde nas Escolas, que eu implantei lá na minha gestão. Mas nessa situação aguda agora, isso foi fortalecido. Né? Então, foi orientado, por exemplo, que as escolas fossem pontos de vacinação, porque ali os professores têm como controlar. Cadê a sua caderneta de vacinação? Chama o responsável, conversa. Né? Tem todo um ambiente ali de informação, de educação, que facilita muito. Né? Perfeito. As mídias sociais também passaram a ser instrumentos importantes. O Zé Gotinha foi exilado, né, na época do Bolsonaro, você lembra, né? Ele teve que sair do país, né? Entre aspas. Então, o Zé Gotinha foi resgatado como uma grande figura, né? Um garoto propaganda da importância da vacina e da vacinação. Então, mas como os índices estavam muito baixos, numa situação de risco, porque para você ter uma proteção coletiva, você tem que ter 85%, 90% de cobertura. Se você tem menos que isso, o risco de pessoas se contaminarem e do vírus voltar a circular é muito grande. Então, chegamos aí, sei lá, em 75%, estamos chegando em 80%, mas ainda temos alguma coisa a avançar. O ministro Padilha, com certeza, tem isso na sua agenda. Deixa eu te fazer uma pergunta específica em relação a um tema que foi crise na gestão Nísia e, não sei se ironicamente, paradoxalmente, acabou sendo uma das questões ou dos elementos no processo da queda dela, que foi, ela caiu anunciando a produção da vacina da dengue, né? Então, eu queria, teu olhar para essa questão da dengue, né? Que foi, acho que talvez uma das maiores crises durante a gestão da Nísia. Como é que se avalia esse processo da dengue? Nós tivemos problemas, sim. Veja, dengue é uma pedrinha no sapato de todo ministro. Desde o Serra, lembra? Dos mata-mosquitos. Por quê? Porque a dengue, na verdade, ela tem uma relação muito direta com fenômenos que não estão sob a governança do ministro da Saúde. Por exemplo, toda a questão do aquecimento global, da questão do ritmo de chuvas, enchentes, a questão do recolhimento de lixo urbano e limpeza das cidades. Ninguém pensa nisso, né? Do acesso à água. Por exemplo, localidades em que a família não tem acesso à água na torneira 24 horas por dia, 7 dias por semana, o que ela faz? Ela estoca água em recipientes. Esses recipientes são excepcionais criadores para o mosquito. Quando o mosquito vê aquilo, ele fala, opa, que maravilha. Né? Então, tem múltiplos fatores que a gente chama de determinantes, determinação social da saúde, que impactam. Agora, tem uma coisa que está na governabilidade da saúde, que é a mortalidade pela dengue. E aí foi o problema. Nós tivemos 6 mil mortes. Um número completamente fora. Se você faz uma linha do tempo, né, houve um aumento explosivo. O que faltou? Faltou diagnóstico, faltou orientação para os profissionais de saúde. Porque se você hidrata adequadamente o paciente com dengue, ele não vai desenvolver a forma hemorrágica. Se você está atento aos sinais e sintomas e a pessoa está consciente de que, tendo aquilo, tem que correr para o médico, e o médico que atender estar atento também, capacitado, e o serviço de estar adequadamente preparado para receber. Então, o calcanhar de Aquiles foi esse. O segundo foi ter incorporado essa vacina da Takeda, essa vacina japonesa. Por quê? Porque a empresa não tinha número de vacinas suficientes para fazer uma cobertura adequada. Então, a população ficou confusa. Bom, incorporaram uma vacina, mas cadê a vacina? Não, a vacina é só para crianças de 9 a 14 anos, ou de 6 a 10 anos. Ficou uma coisa completamente confusa, a comunicação não foi adequada. E o número de doses distribuídas não protegia
população brasileira, né? Agora sim, isso é muito importante. Ao lado de uma série de outras medidas de informação, de comunicação, das pessoas evitarem acúmulo de água nas suas residências, melhoria da limpeza pública, melhoria do saneamento, né? Isso é muito importante. Nós vamos ter, e novas tecnologias, viu, Mauro? Por exemplo, a questão dos mosquitos geneticamente modificados, né? Que são modificados, eles ficam estéreis e são lançados na natureza. E o problema é que essa tecnologia é cara e lenta. Então, agora, o anúncio da vacina do Butantan, que é de uma dose só, a japonesa era 2 doses, que é um complicador. Muita gente toma a primeira dose e não vai tomar a segunda. A vacina do Butantan, de uma dose, produzida no Brasil, não depende de importação. Aliás, são parênteses. Temos que discutir, pode não ser hoje, pode ser outro dia, toda essa questão de por que o Brasil é dependente de tecnologia produzida lá fora, tá? Por que o Brasil não pode ser um grande produtor de tecnologias em saúde? Fecha parênteses, né? Então, essa vacina do Butantan vai ter um impacto dramático na questão da dengue. Acho que ano que vem o Brasil vai começar a virar esse jogo. Porque se nós conseguirmos vacinar metade da população brasileira, os principais grupos de risco, de maneira homogênea, nós vamos assistir uma redução do quê? Da morte. Uma redução do quê? Do número de casos. Dengue é uma doença que afeta muito o dia a dia. A pessoa fica 2 semanas fora de combate, não trabalha, precisa ser cuidado, fica em casa. Tem um custo social envolvido nisso também. Sofrimento pessoal e custo social. A vacina do Butantan, Mauro, vai virar o jogo. Vacina made in Brasil. Legal, legal. Temporão, uma questão crucial. Bom, nós temos uma questão que está diretamente vinculada à saúde, que é grana, dinheiro. E a gente tem hoje uma área econômica do governo que tenta a todo momento reduzir o orçamento da saúde, né? Então, desde março de 2023, o secretário nacional do Tesouro e a área econômica do governo vem investindo contra o piso nacional da saúde. Esse ataque vem sendo feito, inclusive, de maneira indireta, né? Quando o governo coloca que as emendas parlamentares de saúde contam para o orçamento, como as emendas parlamentares de saúde não estão na lógica do planejamento do Ministério, né, elas acabam, de certa maneira, prejudicando, né, o piso constitucional. Como é que você vê essa questão do ataque e, enfim, qual a tua avaliação em relação a esse comportamento de fundo neoliberal? O neoliberalismo é a destruição do Estado, né? Mesmo durante o governo Lula, que vai tentando esmagar, não diretamente o SUS, tem lá um ministro que faz, a ministra fazia e tal, mas que na prática acaba investindo contra a saúde pública, né? Esse talvez seja um dos maiores desafios do SUS, né? Bom, vamos lá. Em agosto de 2022, nós da saúde pública, o movimento Frente pela Vida, que foi organizado durante a pandemia e que congrega as associações da área de saúde pública, científicas, políticas, né? Também a SBPC e outras, nós organizamos uma grande conferência de saúde em São Paulo. Nós tivemos lá milhares de pessoas e nós conseguimos levar, no último dia, o presidente, o então candidato a presidente da República, Lula. Lula foi lá. E o Lula subscreveu o nosso documento com um conjunto de reivindicações, e entre essas reivindicações estava essa questão do financiamento da saúde. Então, veja, se você observar os discursos do presidente, os últimos discursos, ele é muito enfático: saúde não é gasto, saúde é investimento. Mudança. E por que saúde é investimento? Ele não é só investimento no senso comum, que é, bom, garantir que as pessoas tenham boa saúde. Vão trabalhar melhor, vão produzir melhor, vão viver melhor, vão ser mais felizes. Ok, tá bom, esse é o sentido. Mas tem outro sentido de que saúde é um investimento. É o que eu chamo da dualidade da saúde. A saúde é, ao mesmo tempo, uma política social fundamental para a melhoria das condições de vida, mas é uma das áreas mais dinâmicas do capitalismo mundial. A saúde, eu estou falando de 10% do PIB. Eu estou falando de 12 milhões de empregos diretos e indiretos. Eu estou falando das novas tecnologias da fronteira do conhecimento. Nanotecnologia, química fina, biotecnologia, inteligência artificial,
novos materiais, tá tudo. Hoje tem duas grandes indústrias na fronteira do conhecimento: guerra e saúde. A saúde cria emprego de qualidade. Ao contrário de qualquer outra área da economia, quanto mais tecnologia você introduz, mais emprego você elimina, correto? Na saúde, é o contrário. Quanto mais tecnologia você introduz, mais gente precisa. Você precisa de cuidador. Né? Tem gente que acha que a inteligência artificial vai substituir cuidador. Não creio. Vai facilitar a vida dos profissionais de saúde e a vida dos pacientes, mas substituí-los não. Então, essa dinâmica econômica que o governo entendeu, eu lancei essa visão em 2007, é o que nós chamamos de reduzir a dependência tecnológica brasileira. Complexo econômico e industrial da saúde. Né? O governo Lula assumiu isso, é uma das 4 prioridades do novo plano industrial brasileiro, coordenado pelo Alckmin e agora pelo Padilha. Né? Então, o Lula assinou que se comprometia o quê? Aumentar a participação do gasto público no gasto total em saúde. Isso é importante, as pessoas não sabem. O Brasil gasta mais ou menos 9% do PIB em saúde. Isso aí não é pouco. Isso está mais ou menos o que a Inglaterra gasta, o que o Canadá gasta, o que a Argentina gasta, o que Portugal gasta. O problema é quando você olha a participação do gasto público nesses 9%. Só 42% do gasto total é gasto público. 58% é gasto privado, das famílias, principalmente das empresas, no subsídio de planos de seguros. Né? Então, isso é um paradoxo. Na Inglaterra, 80% do gasto total é gasto público. Lá eles têm o sistema universal. Nós nos inspiramos em grande parte dos ingleses. Né? Então, nós temos que aumentar a participação do gasto total no Brasil, pelo menos para 60% do gasto total. 60%, de 42% tem que passar para 60%. Então, nós temos que aumentar a participação do gasto público. O Lula se comprometeu com isso. Observe que durante a discussão do ajuste fiscal, né, a grande mídia e o mainstream da economia estava exigindo o quê? Colocar a saúde e a educação na conta. Né? Vamos cortar, vamos reduzir o orçamento. Né? Eu liguei para o presidente Lula, inclusive, houve um grande movimento das nossas entidades, e eu falei com ele. Sabe qual foi o exemplo que eu dei para ele? Falei basicamente o seguinte: presidente, olha só, isso tocou com certeza, ele percebeu. Hoje, um brasileiro que tenha um plano de saúde de razoável qualidade, que seja diagnosticado com uma neoplasia, com câncer, consegue iniciar seu tratamento entre 30 e 60 dias após o diagnóstico. No SUS, esse tempo pode ser o dobro ou mais. Por isso que mais de 60% dos diagnósticos de câncer no SUS acontecem em estádios mais avançados, com metástase, com comprometimento, que reduzem a probabilidade de cura e de sobrevivência desse paciente. E por quê? Porque o SUS gasta per capita ano menos da metade do que as pessoas que têm planos de seguros. Então o SUS está subfinanciado. E é um delírio imaginar colocar a saúde na equação do ajuste fiscal. Quem tem que entrar na equação do ajuste fiscal são os muito ricos. Sim. As empresas, os bancos. Né? Veja, ele impediu que a saúde e a educação entrassem na agenda. Nós conseguimos um avanço importante, que foi, nós incluímos no imposto do pecado, conseguimos incluir refrigerantes, cigarro e bebidas alcoólicas, que vão pagar mais imposto do que pagam hoje. Mas nós perdemos os ultraprocessados, tá? O lobby do agronegócio, com o lobby da indústria de alimentos, impediu que nós colocássemos os ultraprocessados, que são hoje fatores de risco gravíssimos para a grande maioria da população brasileira. São produtos de baixíssimo teor nutritivo e são com 1000 componentes que comprometem a saúde, né? Então, nós conseguimos esses 2 grandes avanços: tirar a saúde da equação do ajuste e incluir no imposto do pecado esses novos produtos. Mas nós continuamos na seguinte situação: a saúde continua subfinanciada no Brasil. Agora, você pode perguntar, Mauro, poxa, mas por que o Congresso Nacional então não resolve definitivamente a questão do financiamento do SUS? Olha, os deputados e senadores não usam o SUS para suas necessidades cotidianas, de consultas, exames, internações e cirurgias. Eles têm um plano de saúde pagos por nós.
Aliás, a Câmara dos Deputados tem um serviço próprio, financiado com recursos públicos, altamente sofisticado para atender os deputados e seus familiares. Então, o presidente da República, quando adoece, é tratado aonde? No melhor hospital privado de São Paulo. Por que ele não é atendido num bom hospital universitário do SUS? Existem hospitais excelentes. Então, eu estou querendo colocar um outro componente aí, é que tem toda uma ideologia permanentemente colocada, que é o seguinte: a saúde privada é de melhor qualidade do que a saúde pública. Segundo, ter um plano de saúde faz parte do processo de ascensão social. E os neoliberais, saúde gasta muito, é ineficiente, né? É o sorvedouro de recursos. Então, esse ataque permanentemente à saúde, ao SUS, né? Ele permanece. E agora, veja, Mauro, com novidades, o setor privado que está sempre tentando se apropriar dos fundos públicos, para além do que já tem hoje, está todo mundo fazendo imposto de renda agora, não está? Todo mundo que tem plano de saúde vai botar lá. Gastei tanto com o plano, gastei com o dentista, gastei com o médico, gastei com o exame, gastei com... tudo abatido do imposto de renda devido. Você sabe quanto é que isso deixa de entrar? Isso são chamados gastos tributários, né? Deixa de receber essas receitas. Sabe qual é o valor dessa conta de pessoa física e jurídica? 50 bilhões por ano. Então, nós já temos uma estrutura de subsídio ao mercado imensa. Então, agora, Temporão, tudo bem, mas deixa eu te dizer, o ataque ao piso constitucional da saúde é um ataque que parte de dentro do governo. Nós vimos agora a entrevista semana passada da ministra Simone Tebet dizendo, não deu para fazer o serviço agora. Então, na janela de oportunidade que haverá entre a eleição em 2026 e a posse do próximo presidente, nós vamos cuidar desses assuntos, né? E aí o que ela está dizendo, e ela é parceira do ministro Haddad, né, na gestão da política econômica, é que nós vamos fazer o ajuste neoliberal como info, ou seja, na sua integralidade, e aí vai para cima da saúde. O secretário da saúde ele não conseguiu. Oi? Ninguém conseguiu chegar na saúde. A saúde ficou fora do ajuste. Até agora não. Até agora não. Agora, você traz uma questão realmente importante. Essa tem sido uma prioridade aqui do canal, né, do Farol Brasil, que é a defesa e a efetiva construção de um complexo econômico e industrial da saúde. Né? Nós temos a mesma avaliação e, enfim, quem estuda o assunto, Jones Manuel é um estudioso, estuda muito esse assunto, é um tema prioritário para ele. Ele tem dito, ele tem batalha, tem feito vários programas aqui indicando, não há nada com tanta capacidade de criar empregos e ativar a economia brasileira e desenvolver o país como a efetiva construção de um complexo econômico e industrial nacional da saúde, né? Mas o arcabouço fiscal é uma pedra no sapato desse projeto, né? Porque não... Com certeza, mas veja que nós avançamos. Então, as primeiras... Veja, Mauro, essa discussão toda tem raízes aí, desde quando Oswaldo Cruz voltou, no início do século XX, de Paris, depois de estudar no Instituto Pasteur, e funda aqui o Instituto Soroterápico de Manguinhos, hoje Fundação Oswaldo Cruz, né? Ele trazia o que havia de mais moderno de conhecimento na produção de soros e vacinas, e foi ele que conseguiu conter a febre amarela, a cólera, aqui no Rio de Janeiro, né? Isso foi muito importante. Depois nós tivemos a Central de Medicamentos, durante a ditadura, que foi uma tentativa também, né, curiosamente, né, defendida pelos militares, né, de avançar nessa linha de redução de dependência tecnológica. Mas o fato é que hoje o Brasil importa 90% dos princípios ativos dos medicamentos. A única área que nós temos menos dependência é na área de vacinas, porque ao longo de algumas décadas, através do PNI, nós fizemos parcerias de transferência de tecnologia do Butantan e de Biomanguinhos, que são hoje dois dos maiores produtores mundiais de vacinas. Veja, o PNI consome por ano 300 milhões de doses de vacinas, tá? 90% são produzidas no Butantan em Biomanguinhos. Então aí a nossa dependência é menor. Mas essa dependência real existe. Eu estudei isso, inclusive academicamente, a minha tese de doutoramento na Fiocruz, na Medicina Social da UERJ, exatamente sobre isso. Essa visão de que através de uma política de utilização do poder de compra do Estado, e o SUS tem um poder de compra gigantesco, né?
Uhum. Parcerias entre laboratórios de capital nacional e detentores de patentes. Para internalização das tecnologias estratégicas, a gente começou isso lá em 2007. Criamos as PDPs, parcerias para o desenvolvimento produtivo, avançou-se muito. E agora tem um outro contexto muito mais sólido, né? Nós temos um comitê que tem 11 ministérios envolvidos, várias agências, a FINEP, a Fiocruz, o BNDES. O BNDES está sendo um ator importante de financiamento e de fomento, assim como a FINEP, né? E o governo introduziu uma coisa nova, a ministra Nízia, que foi não apenas transferência de tecnologias que já estão maduras no mercado, mas também introduzir a questão da inovação, novas tecnologias, parcerias para novos produtos que agora passarão também a ser financiados com recursos públicos. Concordo contigo que a dimensão dos recursos que nós necessitaríamos dispor para ter uma alavancagem e avançar mais rápido nisso, e nós temos condições, Mauro, nós temos hospitais que fazem ensaios clínicos, nós temos uma das 10 maiores agências reguladoras do mundo, a Anvisa, nós temos produção, nós temos cientistas, temos institutos de pesquisa, né? Mas, como nós sabemos, a ciência foi uma das áreas atacadas pelo bolsonarismo. Isso é na agenda deles, guerra ao conhecimento, guerra ao saber, guerra aos cientistas, né? E nós estamos tentando recuperar isso. Agora, eu concordo totalmente contigo. Essa guerra pela apropriação dos fundos públicos, agora o exemplo, o Lula anunciou o imposto de renda para quem ganha até 7 mil, digamos assim, e que a conta vai bater dos 100 mil brasileiros que ganham mais de 50 mil por mês. Dá uma gritaria generalizada, isso é de uma obviedade, eu diria que até pouco, né? Acho que tem que tentar ir mais fundo nessa equação aí. Mas está todo mundo gritando, meu Deus, será que é possível? Será que... Essa dramática injustiça fiscal e tributária brasileira está por trás do fato de que o SUS não tem um orçamento que lhe permita funcionar com qualidade e se transformar de fato em um sistema universal. Tem duas questões ainda que queria colocar contigo antes de encerrar a entrevista. A primeira, você tocou no nome dela diversas vezes, então queria te perguntar que balanço você faz da gestão da ministra Nízia e se você considera que a demissão dela foi um gesto correto, analisando do ponto de vista da performance dela como ministra da Saúde. Olha, Mauro, a Nízia fazia parte, junto comigo, com o Padilha, com o Chioro, que foi ministro, com o Humberto Costa, que foi ministro. Nós fazíamos parte do grupo de transição, 2022 para 23. A Nízia participou junto conosco. Nós fizemos um processo de ausculta da sociedade toda, um trabalho insano, em 15, 20 dias, fizemos um trabalho incrível, e entregamos, então, ao governo um relatório com um diagnóstico. E ela recebeu, então, escolhida pelo presidente Lula, ela recebeu o diagnóstico do qual ela própria participou. Então, ela enfrentou uma situação muito grave, porque ela teve aí 2 anos para colocar de pé de novo a estrutura do Ministério, resgatar a credibilidade, né, a confiabilidade, recuperar a capacidade técnica que tinha sido fragmentada e diminuída, né, e perdida, de uma certa forma. Então, só isso já, a meu ver, foi um grande feito, né? E ela também conseguiu iniciar o processo de introdução de novas propostas, de novas políticas, como essa questão dos especialistas, que é um gargalo realmente, né? Agora, veja, se você fizer uma linha do tempo dos ministros da saúde dos últimos 40 anos, o que você vai ver? Você sabe, né? A média de tempo de permanência está abaixo de 10 meses. Eu até brinco nas minhas aulas, dizendo que a expectativa de vida ao nascer de ministro da Saúde está abaixo de 10 meses. Entendeu? Eu fiquei 4 anos, foi um recorde. O Serra ficou também um pouco mais do que alguns meses mais. Porque a conjuntura política também coloca exigências, né? Então, o presidente Lula avaliou que o momento político, que nós já estamos com a agenda de 2026 aí na rua, né? Óbvio, né? O momento político exigia uma mudança, uma reciclagem, novos ares, né? Um outro rosto, uma outra dinâmica, digamos assim, né? Agora, a ministra Nízia fez um trabalho fundamental e foi muito ruim, digamos assim, a maneira como se deu o processo de saída dela, né? Do ponto de vista de... Faltou um pouco mais de consideração, um pouco mais de respeito, um pouco mais de... ela ficou muito exposta, né?
Ninguém entendia direito por que não chamam logo a Anísia e comunicam que ela vai sair, ela sai, tchau. Houve um processo de fritura um pouco incompatível com o que a gente esperaria, né? Agora, tem um fato. O Padilha é o novo ministro, ele é muito competente, já foi ministro 2 anos durante o mandato da presidente Dilma, foi quem formulou e implementou o Mais Médicos, que é um programa de grande sucesso. Eu não tenho dúvidas de que ele vai dar continuidade a esse trabalho e vai o fazer com brilhantismo. Também. Última questão, inclusive é a questão que me levou originalmente a te pedir para você vir aqui. Deixei para o final. Eu vou embarcar, vou falar aqui da pergunta que o Clydes colocou, e aí já emendo com esse tema, tá, para te submeter. Atenção primária, tudo bem, mas o Brasil é um país doente, precisa de tratamento, cirurgias, fora as OSs, fora terceirização disfarçada. E, de fato, a ideia de convidá-lo veio a partir de uma mensagem que eu recebi de um médico do SUS, do Vale do Paraíba, interior de São Paulo, ali, né, no caminho entre São Paulo e Rio de Janeiro. Ele me diz o seguinte: a privatização via OSs, são essas organizações sociais, que na verdade são empresas, né, disfarçadas, está levando a situação a níveis perigosos. Os casos vão de corrupção à ineficiência até a contratação a esmo de recém-formados, que leva a casos de medicação inadequada e até mortes. E a informação que eu tenho de outros colegas é que isso está acontecendo no país inteiro. Fala. Bom, eu sempre fui totalmente contra as organizações sociais, né? Desde o início. Mas o que aconteceu nos últimos tempos? Esse é um tema fundamental. Eu diria que esse é talvez o tema delicado, porque existem visões conflitantes dentro, digamos assim, do meu campo da saúde pública e do campo sindical. Muitas vezes. Existem conflitos de compreensão aí. Bom, vamos aos fatos. O setor saúde consegue operar com eficiência, transparência, zelo pelo dinheiro público e racionalidade dentro do antigo RJU, Regime Jurídico Único? Eu posso te responder com tranquilidade: não. Não. Então, a saúde precisava de um novo modelo de gestão público, transparente, profissional, que permita operar com mais qualidade. O que aconteceu quando eu estava no Ministério? Esse foi um dos maiores polêmicas da minha gestão. Eu defendi publicamente, encaminhei ao Congresso, uma proposta de criação das fundações estatais de direito privado. Ora, o que é uma fundação estatal de direito privado? É um órgão público cujo vínculo profissional dos médicos, dos enfermeiros, dos profissionais que vão trabalhar lá, é feito pela CLT, ponto. Tá? Ele tem que fazer concurso público, ele tem que ter fiscalização do TCU, do CGU, dos órgãos de controle, não muda nada. Né? Mas o contrato é pela CLT. Bom, eu fui bombardeado, o movimento sindical veio em cima, esse projeto de lei não passou, né? Eu perdi essa briga, e curiosamente, adivinha no que transformaram a minha proposta? Na EBSER, na empresa pública que gerencia os hospitais do MEC. Então, eles aproveitaram aquela minha proposta para resolver o problema do MEC, que é igualzinho. RJU, rigidez. Olha, eu fui diretor do Instituto Nacional do Câncer, Mauro. Eu vou falar coisa séria aqui, tá? O INCA está na administração direta, apesar de estar na carreira de ciência e tecnologia. Só muda o salário. Bom, digamos que eu tenho um grupo de neurocirurgiões especializado em câncer no cérebro que vai se aposentar. Ele vai se aposentar daqui a 1 ano. Então, eu tenho que preparar o quê? Substituição. Os pacientes têm que ser operados, têm que ser atendidos. Para o INCA poder contratar um funcionário, ele tem que pedir autorização ao governo federal. O Ministério do Planejamento, a ministra Esther Dweck tem que autorizar. O Ministério não autoriza caso a caso. Ele junta todas as demandas de todos os órgãos do país inteiro, de todas as áreas, para autorizar concursos públicos. Então, 1 ano e meio depois, a 2, que eu pedi para contratar, os neurocirurgiões já foram embora, já se aposentaram. E eu estou sem neurocirurgião. Alguém está preocupado se está morrendo gente? Não. Alguém tomou alguma providência, autorizou o concurso? Não.
Aí depois autorizam um concurso. O concurso é feito. Aí tem impugnação de concurso. Resumo da ópera, Mauro. 4 anos depois que eu pedi para contratar. Eu te pergunto, isso é razoável? Alguma coisa funciona desse jeito? Não funciona. A fundação estatal que eu bolei, digamos assim, nem inventei, foram especialistas que colocaram isso em pé, essa proposta antiga, como a sede Braga, como se diria, tem grandes novidades. Simplesmente o gestor teria um orçamento e agilidade para contratar, substituir. Né? Bom, o que aconteceu de lá para cá? Exatamente isso que o nosso caro colocou na pergunta aí. O que aconteceu? Falsas cooperativas, terceirização, contrato precário por tempo determinado, organizações sociais, algumas éticas, muitas, picaretagem. E hoje nós temos simplesmente esse setor, Mauro, desregulado. Cada município faz o que quer, contrata o que quer e faz da maneira que quer. Então está faltando eu diria até uma nova norma legal, porque veja bem, qual é o problema da OS? Foi ao Supremo, e o Supremo falou que sim, é legal, é constitucional. Então, e aí, como é que faz? O prefeito lá na ponta tem que atender o paciente. Pelo RJU, ele sabe que não vai resolver nada, não vai, porque, aliás, é uma maneira, vamos ser honestos, né, de driblar a lei de responsabilidade fiscal. Quando ele contrata uma OS, as pessoas que vão trabalhar na OS não são computadas como contratações da prefeitura. Então, esse é um outro fator que tem que ser pensado também. Então, concordando com o nosso ouvinte, ele tem razão, porque realmente a situação está de uma maneira tão dramática, tão fragmentada, tão pulverizada, que exige uma solução para todo o serviço público da saúde. Nós precisamos ter uma solução homogênea para todo o serviço. E uma maneira interessante seria fazer um grande diagnóstico dessa situação e o Ministério da Saúde assumir um pouco mais de responsabilidade na regulação disso aí. A situação é ruim e é insustentável, eu concordo que é. Chocante, muito impactante, efetivamente. Tá bom, Temporão. Olha, o Vinícius Reis diz aqui, aprendendo demais. Obrigado, ministro. E Gildo Bastos, é alguém que está aqui com a gente. Ah, tem mais mensagem agora. O Gildo Bastos diz assim, parabéns pela aula do ministro Temporão. Minha esposa é médica de hospital público aqui em Santa Catarina. Os casos mais graves são sempre encaminhados para a saúde pública pelos próprios hospitais particulares. Eles descarregam, né? Exatamente. É uma espécie de resseguro. É o resseguro. É o resseguro, é isso mesmo. A Janice Realina diz, Maricá, médicos contratados por MEI. Está vendo? Mais uma modalidade. Então, o médico é contratado como uma pessoa jurídica. Então, essa fragmentação ela é caótica, porque, Mauro, olha só, um ponto importante. O que caracteriza um bom sistema de saúde de um sistema de saúde ruim? É a qualidade do profissional e o fato de ter um vínculo entre o profissional que acompanha o paciente. Então, grande parte dos brasileiros hoje tem uma equipe de saúde da família, isso é fundamental. Mas essa equipe de saúde da família, a maioria são OSs. O que acontece? A rotatividade entre os profissionais é muito alta. Então, eu vou me consultar com o meu cardiologista ou com o meu clínico, e daqui a 2 meses eu volto lá, é outro cara. Esse cara não sabe quem eu sou, vou ter que conversar com ele de novo. A gente copiou isso da Inglaterra e de Cuba. O médico de família tem que ser um cara que está lá, é ele. Esse cara tem que acompanhar as pessoas no dia a dia, no cotidiano. Ele tem que ter algum tipo de vínculo que garanta isso. E qual essa ele não tem. Perfeito. Renata Mitidieri, chega como nova membro aqui, também a Paula. E aí, obrigado, ministro José Gomes Temporão, este português tornado brasileiro, não é? É isso aí, com muita um luso carioca, carioca. Legal. Você chegou no Brasil com que idade? 1 ano de idade. Não, é brasileiríssimo, né? Brasileiríssimo. Se bem que você chega no Rio de Janeiro, agora mudou um pouco, mas muitos anos atrás, você chegava no Rio de Janeiro e tinha uma certa sensação de que estava em Lisboa, né? Esse sotaque português do Rio de Janeiro. É verdade. É isso aí, legal. Temporão, muito obrigado, viu? Muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Um abração. Disposição aí para próximas conversas. Um abraço. Um abraço. Tchau.